Olá pessoal, meu nome é Armando e esse é o terceiro vídeo da série Estatística Básica no Ensino Médio. Vou dar prosseguimento ao que Carol vinha falando em vídeos anteriores, então é muito importante que você acompanhe os dois primeiros vídeos da série para entender o conteúdo de forma plena, ok? Então vou falar hoje sobre tabelas de frequência, vamos prosseguir. Foi mostrado essa tabela relativa a uma pesquisa feita numa academia. Essa pesquisa foi retirada uma amostragem de 90 pessoas. No entanto, essa tabela mostra a resposta referente a 25 pessoas dessa amostragem. Cada linha dessa representa respostas de cada pessoa em relação às variáveis descritas aqui em cima. Por exemplo, idade. Essa pessoa aqui tem 27 anos, estado civil, ela é solteira, período de treino, ela treina durante a manhã, frequência semanal, ela vai 4 vezes na semana e assim por diante. A mesma coisa para as demais pessoas. Cada linha representa a resposta de uma pessoa específica, ok? Então, vou falar um pouco sobre as tabelas de frequência e como a gente pode perceber, a organização dos dados em tabelas ela nos possibilita uma leitura rápida e condensada dos resultados obtidos em uma pesquisa. Obviamente, aí tem a resposta de 25 pessoas e a maneira mais simples de você fazer uma leitura desses dados e que seja rápida e bem condensada é a distribuição através de tabela. Você consegue ver rapidamente a resposta das 25 pessoas e de maneira muito objetiva. Por exemplo, essa pessoa aqui, se você quer saber o estado civil dela, basta olhar essa célula aqui, nessa linha, nessa coluna e nessa linha, e você verá que ela é solteira, treina durante a manhã, vai 6 vezes na semana e assim por diante. Então, a disposição dos dados em tabela, ela nos permite fazer uma leitura rápida e condensada dos dados obtidos, ok? Então, para cada variável estudada, contamos o número de vezes que cada um dos seus valores ocorre. O número obtido é chamado de frequência absoluta e ela pode ser indicada por FA, FA de frequência absoluta. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, a variável estado civil e for analisar as respostas que foram descritas aqui, a gente tem as respostas possíveis: solteiro, casado, divorciado e viúvo. Exato. São essas 4 respostas que saíram diante dessas 25 pessoas. Portanto, o número de vezes que cada resposta aparece é chamado de frequência absoluta. Por exemplo, casado, a frequência absoluta é igual a 12. Se a gente for dar uma olhada lá na tabela e for contar as vezes que casado aparece como resposta aqui na variável estado civil, a gente percebe que é igual a 12. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a frequência absoluta da variável estado civil em relação à resposta casado é igual a 12. Em relação à resposta viúvo, a frequência absoluta é igual a 2, ou seja, viúvo aparece na resposta de 2 pessoas em relação a esses 25 aqui. 1, 2.
solteiro, a frequência absoluta é igual a 8. Então, se a gente for ver, aparece solteiro 8 vezes. E divorciado, a frequência absoluta é 3. Ou seja, aparece dentre essas 25 pessoas aqui distribuídas nessa tabela, divorciado são 3 pessoas. Se a gente for observar, a soma das frequências absolutas ela deve ser igual ao número total de dados disponíveis. Porque se a gente pegar a soma de 8, que é a frequência absoluta dos solteiros, mais 12, que é a frequência absoluta dos casados, mais 2, que é dos viúvos, mais 3, que é dos divorciados, a soma de todas as frequências absolutas vai dar 25, que é justamente o número total de pessoas que aparecem nessa tabela. Ok? Então, a soma das frequências absolutas deve ser igual ao número total de dados disponíveis. Vou falar agora um pouco sobre a frequência relativa, só que para você entender de forma plena, vamos imaginar uma situação. Um determinado veículo de imprensa, um jornal, uma TV, vai e menciona o seguinte, em relação à pesquisa eleitoral, certo? Um candidato X tem 3.000 intenções de votos, ok? De que forma essa informação pode ser útil? Só com essa afirmação. De fato, tem como saber se a quantidade de votação, 3.000 votos das pessoas entrevistadas, é uma quantidade razoável, é uma quantidade boa, ou é uma quantidade ruim? Não tem como eu saber. Para isso, eu preciso saber a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Porque, supondo, dessas 3.000 pessoas que têm a intenção de votar no candidato X, vamos supor que foi feita essa pesquisa na cidade de São Paulo. Então, em São Paulo foram entrevistadas, supondo, 50.000 pessoas, certo? E dessas 50.000 pessoas, 3.000 têm intenção de votar no candidato X. Ok. Agora, imagine o seguinte, ao invés de ter sido na cidade de São Paulo, suponha que aconteceu na cidade de São João, cidade aqui vizinha a Garanhuns. E não foram 50.000 pessoas entrevistadas, obviamente, porque a população de São João não chega a isso. Foram entrevistadas 5.000 pessoas. Dessas 5.000 pessoas, 3.000 disseram que têm a intenção de votar no candidato X. Obviamente, qual é a cidade onde esse candidato tem a propensão maior a ganhar a eleição? Obviamente, na cidade de São João, porque a quantidade de pessoas entrevistadas foi menor, sendo que a frequência absoluta foi a mesma. Ok? Então, para gente saber qual a efetividade da informação, de fato, não basta a gente saber a frequência absoluta. Quantas vezes aparece aquela resposta na determinada pesquisa. A gente precisa saber a frequência relativa. Então, a gente define para cada realização o valor assumido, ou seja, para cada resposta por uma variável, a frequência relativa, que é dada por FR de frequência relativa, como a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados. Ou seja, é dado dessa forma aqui. Frequência relativa é a frequência absoluta, que é a quantidade total de vezes que aparece uma determinada resposta, dividido pelo número total de pessoas entrevistadas. Observe que a frequência absoluta sempre vai ser maior que zero, maior ou igual que zero, né? E sempre
menor ou igual ao número total de dados obtidos. Dessa forma, se a gente dividir tudo por n, a gente obtém isso aqui, né? Simplesmente peguei essa afirmação e dividi tudo por n. Sendo que a frequência absoluta dividida por n é justamente a frequência relativa. Ou seja, a frequência relativa sempre vai estar entre 0 e 1. E por esse motivo é muito comum a gente expressar a frequência relativa em porcentagem. Ok? Vou trazer algumas exemplificações, porque aí fica mais fácil de vocês compreenderem a frequência relativa. Então, se a gente for construir a tabela de frequências em relação à variável estado civil, no qual a gente havia observado no slide anterior, a gente tem o seguinte: estado civil de solteiro, a frequência absoluta é 8, ou seja, nessa tabela, os solteiros aparecem 8 vezes, ok? E a frequência relativa é dada pela frequência absoluta, no caso dos solteiros foi 8, em relação ao número total de entrevistados. O número total que aparece nessa tabela aqui foram 25 pessoas. Então, 8 dividido por 25 vai dar 0,32, que é a mesma coisa que 32%. Isso quer dizer o quê? Que dentre essas 25 pessoas que foram entrevistadas, 32% são solteiras. Ok? Em relação ao estado civil casado, a frequência absoluta foi 12. 12 pessoas falaram que eram casadas, dessas 25. Então, 12 dividido por 25 dá 0,48, ou seja, 48% desses entrevistados, desses 25 entrevistados, são casados. Duas pessoas são viúvas em relação a 25 entrevistados, ou seja, 2 dividido por 25 dá 0,08, ou seja, 8% desses entrevistados são viúvos. E divorciados são 3. 3 em relação a 25, obviamente 0,12. Ou seja, 12% do total de pessoas entrevistadas são divorciadas. Então, basicamente é isso. Eu espero ter ficado claro o que é a frequência absoluta. Basicamente é a quantidade de vezes que uma resposta em relação a uma variável aparece. E a frequência relativa, que é a frequência absoluta sobre em relação ao número total de entrevistados, dados obtidos no geral. E espero ter ficado claro aqui que, por exemplo, solteiro é 32% do total desses 25 entrevistados, porque tem 8 solteiros dividido por 25 pessoas que foram entrevistadas. Ok? Então, continue assistindo a playlist aí, no próximo vídeo da série, que eu vou falar um pouco sobre as tabelas de frequência no Excel. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.